Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar de interpretação de texto, compreensão de texto e tipologia textual. Se você vai prestar o concurso dos Correios, a banca IBFC adora esses assuntos. Interpretação de texto e compreensão de texto é um assunto que tira o sono de muita gente. Muita gente, às vezes, tem dificuldade de compreender, de interpretar o texto na hora da prova. Às vezes vem uns textos muito longos, a pessoa se sente perdido, às vezes não consegue extrair as informações e às vezes também não está claro o que é uma compreensão de texto e o que é uma interpretação. Então, eu vou trazer alguns exemplos nesse vídeo e eu acredito que vai te ajudar bastante a clarear aí a sua cabeça para você fazer um bom estudo e acertar aí muitas questões na sua prova. Então, vamos aí para a nossa aula aí de compreensão de texto. O que que eu trouxe aqui? Eu trouxe dois exemplos para ficar bem claro o que é compreender o texto e interpretar. Compreender o texto, você vai ler ali uma notícia, né? Ler ali o texto e ele vai te informar de algo. Então, por exemplo, esse trecho que eu trouxe. Após calor de 40 graus, termômetros caem até 14 graus. Saiba o que esperar da frente fria que chega ao sudeste. Então, ele quer informar, então isso fica bem claro que ele está falando que a temperatura vai cair e que chega na região de sudeste, né? Na região sudeste. Então, ele quer trazer essa informação, que após esse calorão aí, vai cair a temperatura, espero eu, né? Que realmente caia a temperatura. Então, gente, um texto simples, mas que ficou bem claro a informação que ele quis passar. Então, quando você vê ali na prova, né, questões que está pedindo assim, de acordo com o texto, está no texto, esse tipo de questão, você vai conseguir extrair as informações que estão ali no texto e essas informações, elas estão escritas ali, elas estão claras, você consegue ler e já compreender, você consegue é, tirar essa informação. Já na interpretação de texto, ela fica implícita. Você precisa ler o texto e aí você vai entender, você vai interpretar, você vai fazer uma conclusão. Então, geralmente, esse tipo de questão vem assim na prova: compreende-se do texto, conclui-se do texto, infere-se do texto. Então, são algumas palavras-chave. Quando vem esse tipo de questão, a banca está pedindo uma interpretação do texto. Você precisa ler e ver que ele quer passar, o que você consegue concluir daquele texto. Então, ele vai estar implícito essa informação. Essa tirinha que eu trouxe aqui, vamos ler ela para a gente conseguir aí entender a diferença, né, do compreender e interpretar. Então, tá aí no primeiro quadradinho. Venham os que querem um mundo menos egoísta. E aí, a gente vê a imagem aí no segundo quadradinho. Ninguém vai atrás lá da pessoa que está chamando, né? E aí, no último, ele fala. Aí a pessoa fala, os que não foram atrás do que está chamando. E o que nós vamos ganhar com isso? Então, o que que a gente tira de entendimento com esse quadrinho, né? Dá a entender que ele está falando, venham, os que querem um mundo menos egoísta. Mas as próprias pessoas ali, elas estão pensando nelas mesmas, né? Então, elas também estão sendo egoístas, elas não estão preocupadas lá com o mundo menos egoísta. Elas também estão preocupadas com elas mesmas, né? Mas o que nós vamos ganhar com isso? Então, elas querem ganhar algo em troca, elas também estão sendo egoístas, elas estão pensando nelas. Então, isso é o que dá a entender, né, quando a gente lê esse quadrinho. Então, o que que a gente fez aqui? Não está claro isso, né? Está na entrelinhas ali, né? Dá a entender. A gente precisa fazer uma conclusão, precisa buscar um entendimento desses quadrinhos para a gente poder interpretar o texto. Então, é a mesma coisa na hora da prova, quando vem pedindo aí uma questão de depreende-se do texto, infere-se do texto, conclui-se do texto.
subentende-se do texto. Então, são questões de interpretação que você precisa interpretar. E se você está com dificuldade para fazer esse tipo de questão, seja de compreensão, de interpretação, como você pode melhorar? Você precisa treinar, tem que treinar, não tem jeito. Faça questões, faça provas, né, da banca, você já sabe que é a banca IBFC, então faz as provas para você ir praticando. Conforme você vai fazendo, você vai pegando o jeito, você vai ficando cada vez melhor. Então, precisa praticar, porque só estudar a teoria, só entender a diferença de um do outro, não vai fazer você acertar na hora da prova. Você precisa praticar, precisa fazer um estudo ativo, é fazendo aí as questões e resolvendo aí questões da banca IBFC. Então, fica aí a minha dica para você. Vamos aí para o nosso próximo slide. O que que eu trouxe aqui, né, no próximo slide? Tipologia textual. A banca IBFC, ela tem cobrado bastante esse assunto aí nas provas. O que que é tipologia textual? É o tipo do texto. Então, se ele é um texto narrativo, o que que é um texto narrativo? Ele vai trazer ali personagens de algum lugar, geralmente é época. Então, ele traz ali algumas características que você vai conseguir identificar se ele é um texto narrativo ou não. Geralmente são, né, alguns exemplos, um romance, um conto, uma crônica, uma fábula, novelas. Então, isso é um tipo aí de exemplos, né, de um conceito aí de narrativo. O descritivo, a descrição de uma pessoa, de um lugar, né, de um objeto. Então, geralmente, o descritivo, ele traz bastante detalhe de característica da pessoa, do lugar, do objeto. E aí, qual que é o exemplo? Um diário, um classificado, jornal, cardápio, currículo. Isso é para você, né, clarear aí na sua cabeça, né, o que que é um descritivo. Ah, geralmente um diário, um currículo. Por quê? Porque ele tem característica, né? Já o tipo dissertativo e argumentativo, ele costuma ir defender, ele vai defender um ponto de vista através de uma argumentação. Então, ele está defendendo ali o ponto de vista, né, dele. E geralmente são um editorial, um manifesto e sermões também, né? Já o dissertativo expositivo, ele expõe, né, esclarece ideias através de comparações aí de ponto de vista. Então, geralmente são textos jornalísticos, resumos escolares e enciclopédias. O injuntivo, ele tem o objetivo de informar, né, dando uma certa liberdade de alterações. O que que seria um exemplo? Bulas, manuais, uma receita de bolo. E o prescritivo, ele é parecido também com o injuntivo, porque o objetivo dele também é informar, guiando a pessoa. E aí o exemplo que a gente tem é como o edital dos concursos é um exemplo. Mas, gente, a banca IBFC, eu vejo que ela está cobrando bastante o narrativo, o descritivo, o injuntivo, foi esses três que eu vi ela cobrando mais, o que está mais aparecendo aí nas provas, tá? No tipo de texto. Mas, dá uma estudadinha, leia aqui essa tabelinha, tenta entender as características. Se você está com dificuldade, faça questões. No meu canal tem questão para você já treinar, praticar. Crie seu material, faça suas anotações e aí você vai conseguir garantir aí um acerto na hora da sua prova, porque com certeza vai ter aí uma questãozinha de tipologia textual, interpretação de texto e compreensão de texto, sem dúvida, né, gente? Então, espero aí que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha te ajudado. Se inscreva no canal, deixe seu like. Muito obrigada e tchau, tchau.